Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Demon Master e hoje eu vou fazer um tutorial de como jogar o novo TCG do Digimon, né? Que lançou em 2020. Vou explicar as regras, o campo, né? Como funciona, explicar as características das cartas e como vencer, como joga, essas coisas. Bem, vou começar pelo campo, né? Temos aí quatro. Quatro não, o que eu falei? Quatro. Certo, quatro locais, né, que vocês podem ver, é o estoque de security stock, a breeding area, trash e o deck. Obviamente o deck ele é onde tu vai colocar o deck, óbvio. O deck ele consiste em 50 cartas e o avião tá passando, mas acho que não vai conseguir, vocês não vão ouvir ele. Eu espero. Ele tá passando baixinho. Mas enfim. O deck ele é composto por 50 cartas. Você pode carregar 4 cópias de cada carta. Então, se você tem um, sei lá, um Gabumon, tu pode ter 4 cartas desse Gabumon. Lembrando que existem vários tipos de Gabumon, pode ser um, mas eu vou explicar depois. Mas você pode ter 4 de cada um desses tipos. Bom, depois nós temos a Security, que é onde vai ficar suas cartas de segurança. É algo que faz você vencer o jogo, então eu vou explicar mais pra frente. A zona de breeding é a zona que vocês, no caso, vão colocar os seus bebês, né, os Digieggs. E o lixo é o cemitério, digamos assim, né? Seria no Yu-Gi-Oh! É o cemitério, que não vai usar mais, né? Que foi destruído ou usado. E aquela área ali que tá embaixo é mais explicando as fases, né? Aí tem cada uma tem uma fase ali. A primeira fase é a fase em Suspend Phase. Eu vou dizer, em vez de falar suspend em suspend, eu vou botar ataque e defesa como se fosse no Yu-Gi-Oh! Pro pessoal já entender como é que é. Nesse daí tu vai botar os teus bichos de modo de defesa pro modo de ataque. Vou falar assim que eu acho que é mais fácil, que eu não consegui achar uma tradução boa pra falar assim. Suspenso, não suspenso, eu acho estranho. Fase de compra, fase do breeding e a fase principal. Tem a Endphase também que não tá ali. Bom, agora eu vou falar sobre as cartas. As cartas de Digimon, elas são como esta aqui. Eu vou mostrar pra vocês. No caso aqui, eu estou dando o exemplo do Coredramon. Ele é uma carta vermelha. O jogo é dividido em 4 cores, se eu ver, vermelho, azul, amarelo, preto e roxo. São 5 cores, na verdade. O 5 que está ali na carta, ele representa o custo que tu vai usar. E aquele de baixo é o custo para evoluir para ele. Notam que onde está o custo de evolução está em vermelho, quer dizer que os Digimons vermelhos podem evoluir para esse card. Existem cards, normalmente são megas, na verdade são as fusões. Existem duas cores, tanto um Digimon azul, digamos assim, pode evoluir, tanto como um Digimon vermelho pode evoluir. Isso é no caso do Omegamon, né? É a fusão do Wargreymon com Metal Garurumon. Mas aí tem que ser o Wargreymon vermelho, porque existe outros Wargreymon. Bem, em seguida, ali na imagem dele tem o efeito principal. E logo abaixo, onde tem a fotinho dele, só a foto de identidade, é o efeito de evolução, que no caso do Coredramon ele não tem. Mas depois eu explico melhor esse efeito de evolução. Uma coisa que eu esqueci de explicar sobre o campo. Ali em cima temos as nossas memórias, né? Que é o que vamos usar para invocar os Digimons. No caso do Coredramon, esse 5 do Coredramon e esse 2, ele vai diminuir ali as nossas memórias e se caso passar do zero, automaticamente será o turno do oponente. Eu vou depois explicar melhor, é só pra eu não acharem que eu esqueci, quer dizer, eu tinha esquecido, é só pra não deixar em branco. Mais tarde eu explico como é que funciona essas memórias ali em cima. Ok, Damon, eu entendi as cartas. Mas como é que ganha esse jogo afinal?
Bem, na Secret Talk, o que vai ter? Vai ter 5 cartas. Eu vou botar só 4 aqui na demonstração, porque eu não consegui colocar 5. Mas vai ter 5 cartas. Uh, e para vencer, você precisa eliminar todas essas cartas e atacar diretamente. Quem atacar diretamente primeiro ganha. Outra maneira de vencer é se caso o deck do oponente acabar. Raramente isso acontece porque é um jogo bem rápido até. Pelo menos por enquanto é, né? Daqui a pouco vai que eles lançam umas cartas que seguram o jogo até acabar as cartas. Ou algum deck específico para destruir a carta. Você sabe, né? Então, quando você declara um ataque, você vai revelar a carta que está virada para baixo na zona de segurança, olhar, vai ver se o DP, né, que seria o ataque, obrigado WhatsApp, o DP que é como se fosse o ataque, for mais alto que o atacante é destruído, mas a carta da segurança é destruída também. Se for menor, só a de segurança vai ser destruída. E mais pra frente, quando eu falar dos efeitos, vai ter uma regra especial quando tem o... Quando o Digimon que atacou tem um ataque menor e mesmo assim não é destruído. Tem um efeito que faz isso. Vamos falar agora sobre as evoluções. Os Digimon são separados em 6 níveis, começando do 2 e do máximo 7, representando os respectivos níveis. Nível 2, Baby, depois vem Rook, Champion, Ultimate e Mega. O nível 7 ainda é considerado Mega. Ou aqui no ocidente chamam de Ultra, mas... né? É a mesma coisa. É só pra dizer que é um Mega mais forte. Como eu mostrei pra vocês o Coredramon, né? Como exemplo. Ele tem o custo de evolução. Para fazer isso, você só precisa pôr em cima do que for o número anterior. No caso, o Coredramon, como ele é um Champion, ele é no 4, level 4. Então, coloque por cima de um nível 13 e pronto. Sempre que você evoluir, você tem direito de comprar uma carta. E daí, a diferença que vai acontecer vai ser... você pode ganhar, né? Efeitos de acordo com os monstros que tu usou na hora da evolução. Lembra que eu falei que tem efeitos de evolução? Vou explicar eles agora. E nada melhor explicando do que usando como um exemplo, né, prático. Bem, eu vou botar aqui na breeding area um ovo, né? A breeding area da esquerda você coloca a carta vira para baixo. Quando você chocar ele, entre aspas, você bota no lado direito. Então aqui eu estou com um Coromon. O Coromon ele é nível 2. E ele só tem efeito de evolução, porque você não pode pôr monstro de nível 2 no campo. Caso coloque o monstro de nível 2 no campo por algum efeito que obriga a fazer, não inventaram ainda, mas está no manual. Caso um monstro nível 2 entre em campo, né, na zona de batalha, na área de batalha no caso, ele automaticamente pro cemitério, ele não fica. Até porque ele nem tem ataque, né? Então tá. O efeito de evolução é, em seu turno, se o Digimon tiver 4 ou mais evolução, aumente 1000 de EDP. É isso. Aí vamos evoluir ele aqui, né? Vamos pôr o Agumon. O Agumon não tem efeito principal também, mas ele tem efeito de evolução. Qual é o efeito de evolução? O efeito de evolução é, em seu turno, aumente 1000 pontos de ataque. É isso aí. Ok, vamos evoluir ele de novo. Lembrando que evoluindo do nível 2 para o nível 3, normalmente o custo é 0. Salve regras, exceções, que o custo é 1. Mas daí o monstro, né, o Digimon é bem mais forte, né? Então tem um custo. E vamos evoluir agora para um Greymon. O Greymon já é um custo 2, já perde memória. Então talvez você raramente vai conseguir evoluir de uma vez só, a não ser que o teu adversário jogue um monstro muito forte no início e te dê muita memória para te evoluir do Rook até o Mega em um turno. Mas então, o Greymon ele tem um ataque, né? Ele tem uma habilidade que é um Secret Attack mais um. Vou explicar este efeito pra frente quando eu falar dos efeitos, né? Vamos evoluir novamente para o Metal Greymon, agora nível 5. Que em seu turno, quando esta carta é bloqueada, ganha 3 de memória.
Esse bloqueio eu vou falar dos efeitos também. E por último, mas não menos importante, temos a última forma, que é o Wargreymon. Neste caso, né? Eu tô usando o exemplo do anime, mas você pode evoluir para qualquer Mega, não necessariamente o Mega que apareceu no anime. Só pra dar um exemplinho mais legal. Que ele não tem efeito de evolução, porque teoricamente ele só tem até essa forma máxima, né? E o seu efeito principal é, para cada duas cartas de evolução que esse Digimon tem, ele ganha um Security Attack. Uh, Lembra dos efeitos anteriores? Então, ele pegou todos. Ele pegou o efeito do Coromon, que aumenta 1000 caso ele tenha 4 ou mais de evolução, e ele tem. Aqui temos o Coromon é 1, Agumon 2, Greymon 3, Metagreymon 4. Então ele já ganha 1000. O Agumon, com o Agumon ele ganha mais 1000, então ele tem 14.000 de DP. Só por causa desses dois. Tem mais o efeito do Greymon normal, que é mais um Security Attack, ou seja, ele tem um Security Attack do próprio efeito, mais Security Attack do efeito do Greymon. E do Metal Greymon, se caso alguém bloquear o War Greymon, você ganha 3 de memória. Esses efeitos vão ser tudo juntos. Então é isso, você pode evoluir o War Greymon caso você tenha uma evolução acima, tipo o Omegamon, você pode pôr em cima dele. Aí o Omegamon vai ter seu próprio efeito, mas ele não vai pegar o efeito do War Greymon, esse de seu pra cada 2 evolução, não. Ele não vai usar esse bicho, esse efeito. Mas ele vai usar os efeitos dos anteriores. Certo? Eu acho que ficou bem explicado essa parte das evoluções. Lembrando que cada vez que você evolui, você pode comprar uma carta. Bom, agora eu vou explicar os tipos de efeitos. São 6 tipos de efeitos, que são separados como piercing, né, o perfurante, blocker, digiburst, retaliation e jamming. E security attack. O blocker. O Kuredamon que mostrei antes, se vocês voltarem lá no vídeo, vocês vão ver que o efeito principal dele é blocker. O que ele faz? O blocker, quando o oponente declara um ataque, você pode redirecionar esse ataque para o Digimon blocker, evitando assim que ele ataque a zona de segurança. O jamming, ou jamming, eu não sei como é que se pronuncia, quando você ataca uma zona de segurança, se o ataque, né, e a carta revelada e a carta for um Digimon com um ataque mais alto que o teu, você é destruído. Se o seu Digimon possui a habilidade de Jamming, ele não é destruído e a carta, independente do valor dela, é destruída. O perfurante. Quando você destrói um Digimon do oponente, você dá um Security Attack. Então, meio que tu destrói duas cartas ao mesmo tempo. Retaliation, ou vingança. Caso o Digimon que tem essa habilidade morra, o Digimon que destruiu ele também morre. E a Security Attack. Security Attack pode ser Security Attack mais ou Security Attack menos. A menos ela não existe pra nós, aqui no ocidente. E a Security Attack é a quantidade de cartas que tu vai atacar na zona de segurança. Alguns Digimons, quando atacam, ele não destrói só uma. Ele pode destruir duas, três e assim vai. Dependendo das habilidades que ele tiver, né? Digiburst como aprendemos recentemente ali a evolução, quando você evolui as cartas, né, os anteriores ficam embaixo delas. Como se fosse uma invocação Exceed no Yu-Gi-Oh! As cartas ficam embaixo do monstro principal. Da última forma, no caso. O Digiburst é um efeito que tu descarta essas duas cartas. Quer dizer, descarta essas cartas de evolução, que tem Digiburst 1, Digiburst 2, de 3 e etc. E o número é a quantidade de cartas que tu vai ter que descartar para ativar o efeito. E é isso que é o Digiburst. Tem outra que eu esqueci de mencionar também, que são os Recovers. Os Recovers são... Já vou aproveitar e dar o exemplo de efeitos One Play. Os efeitos One Play é o efeito que me confundiu muito, porque eu tentava usar e não conseguia. Isso no jogo eletrônico, né, no simulador que os fãs fizeram. Eu pensei que era bug, ou que eu tinha entendido errado, mas sim, eu entendi errado. O One Play, para te ativar um efeito One Play, tem que invocar o monstro diretamente. O exemplo que eu estou dando aí é o Patamon. Ele custa 4 de memória.
Pra ativar o efeito dele, vou ter que gastar quase memória. Qual é o efeito do Recovery? É pegar a carta do topo do seu deck e colocar na sua zona de segurança. E é isso, é um jeito de tu recuperar. Mas, né, tem que ver se vale a pena, porque gastar 4 de memória tem que estar bem ferrado no jogo. Os efeitos on plays não são ativados quando você invoca da área de breeding, que eu esqueci de mencionar, mas quando o Digimon está na breeding área, tem que esperar o turno do oponente, daí quando for a tua vez de novo, você pode invocar ela, né, invocar o monstro que está nessa área, e aí o monstro já pode atacar diretamente, para atacar normalmente. Quando você evolui um Digimon, o efeito One Play não ativa. Então, se tu evoluiu o Tokomon pra esse Patamon, ele não vai ativar o efeito One Play. Um, porque ele tá evoluindo, e outro porque tá na Breeding Area. Então, ele pega os dois casos. Ele não vai ativar o efeito de recuperar a carta. Mesmo que as circunstâncias estejam favoráveis a isso, que no caso do Patamon é ter pelo menos um ou menos cartas na zona de segurança para ativar esse efeito. Mesmo se tivesse requisitos, nesses casos não ativado. Só é ativado quando tu pega o Patamon e joga direto no campo. Resumindo isso. Tem o efeito de quando evolui, vou dar o exemplo do Omegamon, porque já tem dois exemplos para dar. Quando evolui, ativa tal efeito. Praticamente é o One Play, só que com um efeito evoluindo. É a mesma coisa que o One Play, assim que evoluiu o efeito é ativado. O One Play, assim que é jogado, o efeito é ativado. Diretamente da área de batalha, né? Ambos. Pelo menos eu nunca vi se dá pra ativar um efeito de evolução na área de breed, mas acredito que não funciona. E quando ataca? É o autoexplicativo, né? O efeito de quando ataca, assim que tu atacar, ele vai ser ativado. Nada demais. É isso aí mesmo. Falando sobre o início das partidas. Vocês decidem, né? Como vai ser, se vai ser com pedra, papel, tesoura, se vai ser uma rolagem de dado. Quem começar só vai ter direito a comprar as 4 cartas. Aí vai ter 5 quando comprar uma. A próxima, né? Próximo requisito, ele vai estar na breeding area. Você pode botar um Digeg na zona de breeding. Aí começa o turno. Aí você vai começar a selecionar as cartas que tu quer, gastando as memórias que você tem. Quem começa o jogo sempre vai ter nenhuma memória, vai ter 0 memória. Então, qualquer jogada que gaste memória automaticamente será o turno do oponente. Você pode optar por passar a vez, sem gastar memória. Suponhamos que você tenha uma memória e você não quer gastar ela, passa a vez. Porém, ao fazer isso, automaticamente o seu oponente terá 3 memórias. Então é melhor tu invocar alguma coisa para tentar diminuir as memórias que o seu oponente terá no próximo turno. Bem, agora eu vou falar sobre os ataques, né, de como acontece nesse jogo. Bem, você precisa ter um Digimon, obviamente. Ele tem que estar em posição pra cima, né, em posição de ataque. Vou pôr assim, né, como se fosse no Yu-Gi-Oh! Em modo de ataque. E ele pode atacar tanto o jogador direto quanto o Digimon. Para ele atacar o Digimon obrigatoriamente ele precisa estar em posição de defesa. Ele não ataca Digimons que estão em ataque, a não ser que ele tenha algum efeito que permite isso, mas até agora não existe. Então, ou ataca direto, que é a maioria das vezes, ou ataca um Digimon que está em defesa. O oponente pode negar, entre aspas, esse ataque se caso ele tiver um blocker, né? Tu ataca direto, mas ele tem Digimon blocker e o ataque é direcionado a esse Digimon. Quando você ataca a zona segura, o que acontece? A carta é revelada, como eu tinha falado antes, e tem duas coisas que podem acontecer. A primeira é tu conseguir destruir o monstro, independente se o teu vai ser destruído ou não. A outra é tu destruir a carta, porém é uma carta option. Option card, que seria os poderes dos Digimons, a maioria das vezes. O que elas fazem? Aí é dependendo. Mas a maioria, ela ativa o efeito principal, mesmo estando na zona
de segurança. Tu ataca ela, ela é revelada. Vou dar o exemplo da Gaia Force, que é uma carta que acho que todo mundo usa, na maioria das vezes, porque é uma carta muito forte. Tá certo que ela custa 8 de memória, porém, como normalmente o pessoal usa 4, para ter mais chance de ela vir na zona segura. Porque daí tu pode ativar o efeito principal dela, que é deletar um Digimon do oponente, independente da força, da posição, etc. Sem pagar os 8 de custo. Então é uma carta bem forte. Porém, nem todos os efeitos de segurança são assim, de ativar o efeito principal. Às vezes o efeito principal é diferente do efeito da zona segura. Um exemplo disso é a Shadow Wing, que tem como efeito principal selecionar um dos teus Digimons e aumentar 3000 de DP. E o efeito de segurança é, todos os teus Digimons ganham um Security Attack mais um até o final do seu próximo turno. Essa é a diferença. Após o ataque, o Digimon que atacou, ele fica no modo de defesa, digamos assim, ele fica de ladinho, tendo chance de ser alvo de ataque no próximo turno do seu oponente. Além da Options e dos Digimons, temos os Tamer Cards. Eles ficam logo abaixo ali da Battle Area, e sua função é dar habilidades para os seus Digimons, ou ajudar no processo do duelo. Exemplo disso, eu tenho aqui o Tai, custo 2, que durante o seu turno ele aumenta 1000 pontos para todos os Digimons do seu campo. Por enquanto não temos aqui no ocidente os Digimon de Frontier, mas eles poderão ser invocados como se fosse uma evolução usando os Tamers. É pra dar aquela referência, né? Digimon Frontier é os humanos que viram Digimons. Outras funções do Tamer, normalmente e algumas habilidades requerem ter Tamers no jogo, em campo. Alguns Tamers eles ajudam como é que eu posso dizer? A aumentar as memórias do que você pode usar. Exemplo disso, temos um outro Tai, que eu não vou botar aqui no vídeo, mas que durante o início do seu turno, não é só ele que tem vários que tem esse mesmo efeito. Caso você tenha 3 de memória ou menos, automaticamente, na verdade menos de 3 de memória, automaticamente vai ter 3. Bem, eu acho que é isso. O vídeo ficou meio grande, até que não ficou tanto. Existe um aplicativo na Google Play, né? Que mostra como se joga o jogo também, automaticamente, caso você tenha alguma dúvida ou queira tentar, ver como é que se você sai bem. Também tem o simulador dos fãs que fizeram, né? Vou deixar nos comentários abaixo o grupo do Facebook deles. Lembrando que eles são americanos. Mas tem alguns brasileiros lá que podem te ajudar, e espanhóis também. Só você pegar o link, eu não vou deixar o link direto porque eu acho uma sacanagem fazer isso, porque eles estão perdendo o tempo deles para fazer esse jogo. Então nada mais justo do que vocês irem lá e ajudar. Pelo menos eu acho isso mais correto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de comentar caso tenha alguma dúvida. Se inscreva no canal. E é isso, um grande abraço para todos vocês e até mais.